Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observe o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada, metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Nesse momento, nós vamos fazer a oração pedindo por nós. Então, elevemos nosso pensamento, agradecidos que somos por tudo que recebemos da espiritualidade amorosa, a nossa saúde, os nossos amigos, a nossa família, o nosso trabalho. Agradecemos tudo que está à nossa disposição, inclusive agradecemos também os obstáculos que estão no nosso caminhar, porque esses obstáculos que não nos vão fazer melhores e vão nos ajudar a evoluir. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Hoje nós temos a alegria de termos o nosso trabalhador da casa, dirigente da casa, o Alfredo Lopes, que vai nos falar. O tema da abordagem dele é sobre o filme O Coringa. Então, vibremos para que tudo corra da melhor forma possível. Boa noite a todos, que a paz nos envolva.
Hoje, pelo jeito, nós temos aí um rival poderoso, que eu acho que é o jogo do Flamengo. Acho que esse foguete aí deve ser pelos gols do Flamengo. E vamos hoje, nesta noite, tentar compreender um pouco a respeito do mundo que nos cerca, fazendo uma análise, a partir da ótica da doutrina espírita, do filme O Coringa. O filme O Coringa foi lançado agora em outubro, no dia 4 de outubro, estreou no Brasil, em diversos países, e ele conta a vida de quem? Do Joaquim Phoenix, interpreta o vilão, o Coringa, do universo do Batman. O Batman já teve aí vários filmes que foram feitos, e o Coringa, desde o seu lançamento desse filme, já causou polêmica, porque gerou controvérsia nos Estados Unidos, de parte da crítica, por supostamente glorificar a violência. Seus críticos, parentes de vítimas fatais dos atentados a tiros que aconteceram nos Estados Unidos, só para vocês verem, nos Estados Unidos, nos últimos anos, ocorreram 2.220 atentados. E só que as pessoas acreditam que o filme pode influenciar negativamente as pessoas. É importante a gente compreender um pouquinho a respeito do personagem, para a gente poder fazer a nossa análise a partir da ótica da doutrina espírita. O segundo filme, eu não vi ainda, mas vou ver. O Coringa era um candidato a comandante, educado para sua mãe para fazer o quê? Para dar risos e alegria ao mundo. Ele acaba se transformando no quê? Num assassino cruel. E o diretor coloca que a vida teria levado o Coringa a se transformar nesta pessoa, nesse assassino cruel. E uma coisa interessante, que o riso do Coringa, ele tem origem numa doença que é detectada pelas pessoas. É chamada de epilepsia gelástica. É uma doença cuja sintomatologia é o quê? Ataques de riso incontroláveis e sem motivo aparente. E tem como causa tumores no hipotálamo. Isso é normal acontecer nas pessoas, muitas vezes também em função do medo profundo, as pessoas começam a rir descontroladamente. Então, essa seria a origem da risada do Coringa e também a sua explicação a partir da ciência. Mas vamos deixar tudo isso de lado e vamos analisar o quê? A possível influência do filme nas pessoas. Doutrina Espírita, no Livro dos Espíritos, que é a nossa obra principal, lançada por Allan Kardec em 18 de abril de 1957, ele traz 1018 perguntas e respostas, onde ele nos explica de onde nós viemos, para onde é que nós vamos, por que nós sofremos, nos dá uma visão da eternidade e nos mostra que um dia nós vamos chegar a essa tão sonhada felicidade. Isso se faz através do quê? Através da reencarnação. Então, como nós sabemos que Deus comanda o universo, os espíritos são eternos e imortais, a gente fica pensando, olha, será que os espíritos influem em nossos pensamentos e atos? E falando em espíritos, olha, gente, aqui nessas cadeiras que estão vagas, tem espíritos sentados, tem espíritos aqui à nossa volta que estão nos acompanhando. Nos acompanham aqui no nosso centro espírita, eles nos acompanham na rua quando nós estamos caminhando, no carro quando nós estamos dirigindo, e eles também estão nas nossas casas, nos acompanhando. E aí vem a pergunta do Kardec. A pergunta é do número 459. Ele questiona: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Ou seja, nós estamos sujeitos a essa influência? E a resposta é: muito mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. A resposta, às vezes, nos causa um impacto bastante grande. Será que eu não sou dono do meu pensamento? A gente pensa. Não, mas normalmente a gente pensa, eu sou dono do meu pensamento. Só que aqui, a resposta dos espíritos Allan Kardec é que eles influem. Ou seja,
Eles entram dentro da nossa mente e vão colocando os pensamentos. Quando nós estamos pensando em coisas boas, vem o quê? Vem os bons espíritos e nos ajudam a manter esse pensamento. Mas quando nós estamos pensando não muito bem, e normalmente isso acontece na nossa vida, porque nós estamos num mundo de provas e expiação, onde a dificuldade é nossa companheira. Nós ainda somos espíritos bastante perfeitos, que já erraram muito nas encarnações anteriores, então hoje nós estamos fazendo o quê? Estamos colhendo os frutos daquilo que nós fizemos nas outras vidas. Muitas vezes uma doença que a gente não consegue descobrir a causa, uma dor de cabeça, um problema, os nossos próprios pensamentos que muitas vezes a gente não consegue controlar, tem a influência de quem? Dos espíritos. Como eu disse, os bons espíritos procuram nos ajudar a fazer a nossa evolução. Só que, como a gente sabe, a Terra tem muitos espíritos de várias categorias e tem aqueles espíritos que não querem que nós façamos a nossa evolução. Por quê? Em função das nossas vidas anteriores, nós fizemos amigos, mas nós também fizemos inimigos. Basta a gente olhar a história da humanidade, a gente olha o nosso passado, teve muita guerra, muita destruição. E aí, quem é que praticou esses atos? Foram os cruzados, que foram lá libertar Jerusalém e mataram um monte de árabes. Não, foram os árabes que lutaram contra os cruzados e matavam todo mundo. Foi Gengis Khan invadindo a Europa. Foram os romanos construindo seu império. Então, se a gente analisa entre os romanos, entre os árabes, entre os europeus, quem é que estava lá? Era nós. Praticamos todos aqueles atos e a justiça divina é perfeita. Tudo que nós fazemos fica gravado no nosso espírito e aí depois a gente acaba sofrendo a consequência. E aí vem a pergunta 525, onde Kardec também questiona: os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? A resposta é sim, seguramente pois que te aconselhem. Então, quando a gente muitas vezes está com um problema, deita, joga o problema para o travesseiro, quando acorda no outro dia com a resposta, eu sou um cara inteligente, eu dormi pensando no problema, acordei com a solução. Não, foram os espíritos que nos aconselharam. E às vezes, quando a resolução não parece boa e desanda, é porque nós somos aconselhados por quem? Pelos maus espíritos. Então, na pergunta 525A, no primeiro desdobramento, Kardec continua questionando: exerce essa influência de uma outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas nunca agem fora das leis naturais. Ou seja, todos os espíritos, os bons, claro que respeitam as leis naturais, e os maus também são obrigados a respeitá-las. Tem um certo espaço para trabalhar. E como são nossos inimigos, Deus deixa que eles venham nos trazer problemas para quê? Para que a gente possa aprender. Porque nós, infelizmente, nós somos espíritos acomodados. Nós somos. Quando a coisa está boa, a gente não pensa em nada a não ser em aproveitar essa parte boa da vida. Esquece que nós temos uma família que nós temos que ajudar, que nós moramos numa cidade que também nós temos que ajudar, que nós moramos num país que nós também ajudamos a governar. Então a gente vai vivendo a nossa vida, desde que ninguém nos incomode, estamos vivendo tranquilamente. E aí o que acontece? Deus permite que os bons espíritos venham nos dar intuição de coisas boas para fazer, e a gente diz: olha, não vou fazer, a vida está tão boa que eu não vou me preocupar com isso aí. E aí, vem os maus espíritos também nos dizer: olha, fica nessa que tu tá bom, tu não tem por que sair disso, tu não tem por que melhorar, a tua vida está boa. Nós vivemos num atual momento em que a gente pensa muito em consumir e ter uma vida tranquila. Vocês
que já estão aqui, já estão preocupados com a sua parte espiritual e deixam de ver o jogo do Flamengo e acabam vindo para cá para aprender um pouco mais. Então, não podemos nos esquecer que nós estamos sob a influência dos espíritos. Mas só que essa influência dos espíritos serve para eles que estão desencarnados e para nós que estamos encarnados, é o quê? É compreender a diferença entre o bem e o mal. O bem a gente sabe que é algo positivo. O mal o que que é? É a ausência do bem. É simplesmente isso. Muitas vezes o mal acontece em função do nosso descumprimento das leis morais. Porque a gente sabe, desde que nós chegamos no reino nominal, dentro da nossa consciência, foram colocados, é como se fosse um computador que foi puxado de um pendrive, as leis morais e colocadas dentro da memória do computador para que ele possa agir de acordo com aquilo ali. É a programação. Então, nessa programação que é colocada dentro de nós sabemos o que é certo e o que é errado. Resumindo a lei moral, nós podemos resumir ela nos 2 mandamentos de Jesus: amar a Deus e amar ao próximo. Então, isso é o que nós teríamos que fazer para ter uma vida tranquila, para ter um futuro bom quando chegarmos na parte espiritual. Só que o que acontece? Amar a Deus, a gente até lembra de Deus na hora da dificuldade. E quando a coisa está boa, Deus não existe. Deus nos deu aquilo que nós queríamos e não precisamos de mais nada. E aí quando a coisa começa a complicar, a gente vem, a gente lembra de Deus, a gente vai na igreja católica, vai num templo protestante, vai numa casa espírita e vai lá e diz: olha, Deus resolve o meu problema. É o que a gente quer. Só que Deus não resolve os problemas diretamente. Porque aí onde é que ficaria a nossa capacidade de evoluir, de discernir o que é certo e o que é errado e trabalhar pela nossa evolução? Então, como Deus não faz isso por nós, Ele faz o quê? Ele nos dá as oportunidades para a gente crescer e evoluir. Então, a respeito de como Deus colocou as leis morais na nossa consciência, tem uma finalidade para quê? Para que a gente desenvolva a nossa inteligência e também a nossa moral. Essa é a função do trabalho. Porque uma das leis morais é a lei do trabalho. Tem a lei de destruição que diz: olha, tu precisa te alimentar. Aí vem as descobertas científicas e dizem: olha, para tu te alimentar, tu precisa de uma dieta de 2.000, 3.000 calorias. O que acontece com o ser humano? Não posso ver dois salada, não posso ver isso, aquilo outro. O Brasil, há pouco tempo, era um país onde as pessoas eram raquíticas, magras. Hoje, mais de 50% da nossa população é obesa. Esse corpinho bonito aqui, esbelto, que eu consegui da base de quê? De salada, massa, etc e tal, porque a gente ainda não consegue controlar o nosso apetite. E aí, come mais do que necessita, desrespeita as leis morais e acaba sofrendo. Lá vem quais são as doenças do obeso? Pressão alta, colesterol, tudo isso porque a gente não consegue respeitar a lei divina. Então, a nossa inteligência é nos dada, assim como o conhecimento do bem e do mal, para que a gente tome as decisões corretas. E olha, a respeito da influência dos espíritos, quantas vezes tu já está satisfeito com o primeiro prato de comida e tu pensa assim: não, estou satisfeito, mas aí vem um espírito mau. Não, come mais um pouquinho que está tão bom. E aí a gente acaba fazendo isso. Não faz? Falo isso por experiência própria. Então, Deus permite que os espíritos venham nos influenciar para o mal, por quê? Para que a gente consiga exercitar o nosso livre-arbítrio, que é o que nos diferencia dos animais. As influências são dos dois lados, as positivas e as negativas. Com o nosso livre-arbítrio, a gente decide: olha, quem que eu quero seguir? Quero seguir o caminho melhor, a porta estreita, é mais difícil? Mas nos leva a uma evolução maior. Só que se a gente decidir pelo outro lado, é uma porta larga, muitas vezes a estrada parece muito bonita, mas a gente sabe que lá no final
nós vamos ter problemas, já nessa encarnação, e quem sabe também nas próximas. Então, tudo isso faz parte do quê? Da lei de afinidade e sintonia. Uma coisa que nós temos que ter muito presente na nossa mente é a tal da afinidade e sintonia, porque o pensamento, ele é um ser que tem forma, tem cor, tem força. Então, o que a gente pensar, o que a gente emitir, a gente vai receber de volta. E é importante a gente parar e pensar um pouco a respeito disso, para analisar o nosso dia a dia. Para que do nosso dia a dia? Qual é a ordem dos nossos pensamentos? A gente acorda de manhã, qual é o primeiro pensamento? É um pensamento positivo? É um pensamento de gratidão? Ou a gente já acorda e diz, pá, mais um dia, e lá vem o sol. Estamos quase no verão. Vai fazer 30 e poucos graus hoje. Ai, mas que dia vai ser? Aí quando está no inverno, que frio está hoje. Vou ter que botar 2 casacos, vou ter que me prevenir. Então, esta é a maneira como uma pessoa pessimista pensa, e o que ela vai atrair? Vai atrair os bons espíritos, ou vai atrair espíritos que pensam da mesma maneira do que ela? Pessimista, está com frio, está com problema, daqui a pouco vem a dor de cabeça, vem isso, vem aquilo, aquilo outro, e a gente pensa assim, ai meu Deus, o que eu fiz para sofrer? Se ele pudesse ir, mandava um aço para ti dizendo, olha, tu está chamando esse tipo de problema para ti. Mas Deus não tem um aço, mas nos dá o quê? A inteligência, nos dá os livros da doutrina espírita para a gente poder compreender essa tal da sintonia. Mas, pensando do outro lado, aquele que acorda de manhã com pensamento de gratidão, mas por que eu vou ser grato? Primeiro, teve uma noite de sono. O sono serve para quê? Para o corpo nosso se reparar, porque nós precisamos do sono para reparar o corpo, e para o nosso espírito fazer alguma coisa de útil. Ou a gente pensa que de noite, quando deita, não faz nada, o espírito fica dormindo que nem o corpo. Não. O corpo fica deitadinho na cama ali, e o espírito sai. Vai fazer o quê? Vai fazer aquilo que a gente pensou durante o dia. Se os pensamentos foram bons, é claro que nós vamos encontrar. Nós já temos dentro na doutrina espírita a coleção André Luiz, são 16 livros, onde ele conta como é que é a vida na espiritualidade. Existem cidades, existem presídios, existem... Vou deixar a moça aí. Pode ficar aí dentro. Existem cidades, existem hospitais, existem presídios, existem escolas, existem universidades. Nós também temos lugarzinho para dançar. Tem tudo que tem aqui embaixo, tem lá em cima. Então, quando a gente sai de noite, a gente vai fazer aquilo que está com vontade de fazer. Tem gente que sai para estudar, mas tem gente que sai para ir para a gandaia. É a tal da afinidade e sintonia. Passou o dia inteiro pensando naquilo, de noite vai acabar, vai indo fazer. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque eles acabam se transformando em realidade. Aquela pessoa que é muito negativa, só pensa em dificuldades, é claro que ele vai atrair dificuldades para si, e vai atrair também a companhia dos maus espíritos. Já que é uma pessoa boa, pensa positivo, está sempre tentando ajudar alguém, ele vai estar sempre recebendo a intuição da espiritualidade para quê? Para ajudar alguma pessoa, e à noite, o que ele vai fazer? Ele vai sair para trabalhar, para encontrar com pessoas que fazem a mesma coisa. Como nós temos aqui pessoas que socorrem, que ajudam as pessoas aqui, nós à noite, se estivermos dispostos a fazer isso, vamos sair para trabalhar, porque olha, o que acontece? Nós temos bilhões de espíritos que estão encarnados no planeta. Todo dia, no mínimo, 100 mil, 200 mil pessoas estão retornando para a parte espiritual. Todo dia tem em torno de 100, 150 mil, porque a população está aumentando, de pessoas que estão nascendo.
Isso vem acontecendo desde o início do século. Só o que acontece? Como grande parte das pessoas não tem o conhecimento a respeito da vida após a desencarnação ou após a morte, eles morrem, ficam perambulando, ficam muitas vezes dentro das casas, e nós mesmos chamamos que quantas vezes a gente perde um ente querido e fica, ai fulano, por que tu me deixou problema para resolver, e a pessoa fica ali tentando ajudar, não pode se comunicar, e aí o que acontece? Muitas vezes nós, que somos trabalhadores da casa, somos chamados pela espiritualidade para quê? Para ajudar estas pessoas, para que elas possam ser encaminhadas para os locais, para as cidades, para continuar a sua vida, porque nós que trabalhamos no grupo mediúnico sabemos aí da dificuldade que passam os espíritos quando desencarnam e não têm o conhecimento. Então, todos nós que estamos aqui, quando chegar a nossa hora de voltar para a base espiritual, nós vamos ter um pouco mais de conhecimento para saber, olha, morri, o corpo está lá, vai ser enterrado e eu vou continuar na minha caminhada. Vou encontrar meus parentes que estão do lado de lá, vou encontrar também meus inimigos que muitas vezes vêm nos cobrar conta, mas a gente já tem o conhecimento de causa. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos educar o nosso pensamento. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, diz o seguinte, a respeito do dinamismo das criações mentais, dizendo, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre aquele como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar traz o som, e pode-se dizer, em verdade, que há ondas nos fluidos e radiações de pensamento que se cruzam, se confundem como há no ar ondas e radiações sonoras. Aí nós vamos ver agora o que nós estamos emitindo de pensamento. Quantas vezes passamos por um problema, por um atrito com alguém, e a gente fica com aquele pensamento de ódio, de raiva daquela pessoa? Isso que nós estamos pensando daquela pessoa é emitido para ela. E se ela está sintonizada na nossa onda mental, vai acabar afetando. Mas se a pessoa estiver vibrando numa situação melhor do que a nossa, numa onda de calma, de tranquilidade, porque todos nós podemos perder a calma durante o dia, isso acontece inúmeras vezes. Se a pessoa está numa boa, aquela onda não vai atingir ela. Mas, como existe a lei do retorno, que é uma lei da física, toda ação existe uma reação igual e contrária, o que acontece na física, no mundo físico, acontece também no mundo espiritual. Ou seja, tudo aquilo que nós emitimos, nós recebemos. E aí eu deixo uma pergunta para a gente parar, para a gente meditar. O que nós estamos emitindo para o universo? Digo universo para falar num todo. O que eu estou emitindo na minha família? Para o meu pai, para a minha irmã, para o meu filho, meu cunhado? O que eu estou emitindo no meu trabalho? Para o chefe, para o colega de trabalho? Tudo isso vai voltar para nós, de uma maneira ou de outra. Então, a respeito dessa nossa educação, Herculano Pires, que é um estudioso da doutrina espírita, ele diz o seguinte: Espiritismo é educação, educação individual e educação em massa. Hoje o Espiritismo se transformou em uma convicção de massas, cumprindo assim os seus objetivos de acordo com os postulados doutrinários, ou seja, o Espiritismo vai permitir que toda essa população que existe no mundo consiga compreender melhor a existência de Deus, que é a causa primária, a inteligência suprema, que muitas vezes a gente ainda pensa, né, que Deus é aquele Deus de Moisés, um Deus vingativo e cruel, que tinha um povo eleito e os demais podia matar todos. A gente muitas vezes ainda pensa em Deus como um pai, como nos disse Jesus, e Jesus veio há 2000 anos atrás fazer o quê? Mudar essa concepção de Deus. Que na época,
O único povo monoteísta era o povo judeu. Os outros povos acreditavam na existência de vários deuses. Eram o quê? Eram politeístas. Vamos analisar mitologia grega, romana, hindu, egípcia. Lá existiam vários deuses. Era um pensamento de acordo com as pessoas da época. Jesus veio mudar essa concepção, dizendo que Deus é um pai, e a gente ainda acha que Deus é um pai. Só que o pai, de vez em quando, tem que castigar os filhos. E a gente acha que o que nos acontece é um castigo do pai. E agora, vem a doutrina espírita para tentar mudar essa concepção de Deus, dizendo que Deus é a causa primária, Deus nos cria. E de lá para cá, nós temos a nossa responsabilidade. Então, Deus nos cria, coloca em nós as leis morais e diz, olha, vai em frente. E aí nós vamos em frente. E vem a doutrina espírita o quê? Nos educar a respeito de Deus, a respeito da existência da sobrevivência do espírito, para que quando a gente chegar na parte espiritual não se sinta desorientado, que nem alguém que chega num país estranho, não conhece os costumes, não conhece a língua, é tudo diferente. Então, quando nós chegarmos na parte espiritual, já vamos ter um pouco mais de conhecimento. Agora, nós estamos tendo acesso também a outro ponto básico da nossa doutrina, que é a doutrina da reencarnação. A reencarnação nos explica por que nós estamos hoje encarnados numa família, por que nós amamos alguém, por que nós temos dificuldade de relacionamento com o filho, com o pai, com o cunhado, com o parente. A reencarnação nos esclarece isso, porque nas vidas anteriores nós vivemos juntos. E se eu prejudiquei alguém numa outra encarnação, essa pessoa vem encarnado comigo na minha família, é claro que eu não vou ter aquele amor que eu tenho com alguém com quem eu tenha tido um relacionamento positivo numa relação anterior. E também os problemas de família. Ah, eu não suporto meu pai, eu não suporto meu filho. Temos que mudar isso. Nós temos que aprender a amar, a tratar bem. A doutrina espírita vem nos explicar também que todos nós um dia vamos chegar à felicidade. Da pergunta 100 a 103 do Livro dos Espíritos, Kardec divide os espíritos nas 3 categorias: os imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Nós estamos lá embaixo na 3ª categoria. Estamos começando a nossa evolução. Um dia vamos ser como Chico Xavier, como um Divaldo Pereira Franco, uma Madre Teresa de Calcutá, como um Gandhi. Todos nós vamos chegar a isso aí. Mas temos que ter paciência e temos que compreender que temos que dar um passo de cada vez. Então, esta era a nossa reflexão desta noite. Lembrando que estamos sujeitos a influências do meio, dos espíritos, mas nós também podemos influenciar. E é claro que, com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, nós temos que lembrar que sempre temos que influenciar positivamente. Isto é o nosso trabalho nessa encarnação. Que a paz envolva a todos. Obrigada. E agora, nesse momento, nós vamos fazer a nossa caridade, pedindo que os espíritos benfeitores derramem bênçãos de cura, de entendimento, de paciência, de perdão, para todos aqueles espíritos que estão encarnados na Terra. Aqueles que são devedores com a justiça, aqueles que estão passando por necessidades, aqueles que estão doentes. Também pedimos pelos nossos familiares, que a nossa família terrena seja amparada e receba todas as bênçãos necessárias para uma evolução. E nós temos na casa o nosso passe coletivo em razão da gravação. Vejo que hoje nós temos pessoas que já conhecem o modus operandi da casa. Então, nesse momento, nós vamos receber o passe coletivo. Junto de cada um de nós existe um espírito iluminado, derramando todas as energias que cada um de nós necessita para ter a saúde física e a saúde espiritual.
Que Deus, na sua bondade e justiça, ampare a cada um de nós, nos dando a força necessária, a perseverança, a confiança, a fé, para que possamos seguir nesta nossa encarnação. Que possamos ter o entendimento de sermos cada dia melhores, para que possamos subir os degraus da evolução e para que possamos fazer nesta encarnação um pouco do que nos comprometemos. Jesus, nosso guia e modelo, nos ampare, nos guie e que possamos seguir o seu Evangelho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até sábado.